Meu nome é Sidney, tenho 42 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa, a Fátima. Minha base religiosa foi sempre voltado para a Igreja Católica, né? Minhas duas avós sempre foram muito católicas e sempre me orientaram assim, né? Seguir e tá sempre frequentando a igreja e tudo. Mas você sabe como todo adolescente na época rebelde não queria ir, né? Não queria tá lá. E meus pais também eram católicos, tipo aquele católicos não praticante, mas que não assim me incentivavam muito, né, a ir para a igreja. Sempre eles falavam de Deus, mas não era aquela coisa, né, tão presente assim. E daí que fui crescendo, né, fui saindo da adolescência, indo para a juventude, para a idade adulta. E daí eu entrei na faculdade, né? Então, quando eu entrei na faculdade, por incrível que pareça, na minha turma tinham quase 10 adventistas, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato com a igreja. A partir daí, foi que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas diferentes, né? Que alguns comportamentos. Tinha a questão do sábado, e na sexta-feira eles não iam para a aula. E eu achava, meu Deus, que loucura é essa? Que não conseguia entender, né, o porquê de não ir, de ter questão do sábado. Então, assim, foi meu primeiro contato que eu tive. Logo depois da faculdade, eu conheci minha esposa, né? Conheci Fátima, e ela trabalhava numa empresa que era de consórcio, e daí nessa empresa tinha muitos evangélicos, e só ela, na época, eu acredito que ainda era católica, né? E daí, assim, que ela teve o primeiro contato dela, ela sempre foi uma pessoa muito que buscava, católica, e buscava muito a Deus, né? Ela sempre foi uma pessoa que sempre muito buscou, a gente tanto ia para a missa, né? Íamos juntos, né? A missa de cura que tinha, tal. E também uma coisa que me chamava muita atenção nessa missa de cura eram umas palavras estranhas, que eles diziam que falavam em línguas, e eu jamais imaginaria que aquilo ali fosse uma coisa muito profunda, né? E aí, assim, como ela conheceu esse pessoal evangélico de outras denominações, ela sempre buscava muito conhecer a palavra, né? E daí, assim, como ela buscou muito, eu comecei a observar algumas coisas diferentes nela. E foi aí que ela pediu para fazer um estudo bíblico, né, com Cleia. E aí ela começou a conhecer mais a fundo a palavra do Senhor. Foi muito interessante, porque foram momentos assim que tudo levava a crer que ia dar errado. Porque assim, eu não acreditava em nada. Eu era assim, eu tinha vergonha de falar de Deus, eu tinha vergonha de falar de Jesus. Porque eu não tinha intimidade, eu não tinha relacionamento, eu não tinha nada. E ia por ir, né? Ia para a missa por ir, só para estar com o decorrer dos estudos dela com Cleia, eu percebi algumas coisas, mas foram 7 anos, né? Que assim, Fátima fez o estudo, se batizou, e depois do batismo dela, foram 7 anos mais ou menos, isso, que eu praticamente infernizei a vida dela, né? Porque eu machucava muito ela, eu ficava muito, assim, rebelde, eu não queria, não aceitava. Meu Deus, evangélico, não existe isso. Na minha cabeça, crente, não dava para conceber uma coisa dessa, né? E eu ficava dizendo a ela assim, leve o colchão para a igreja, durma logo lá, porque você só vive para a igreja, você só quer saber da igreja. Passava o sábado inteiro lá e eu ficava, meu Deus, eu sou fotógrafo também, né? E aí eu tinha eventos na sexta e no sábado, né? Então eu dizia, não, jamais, eu não quero isso, não. Eu deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro, para quê? Não fazia sentido. Aí foi que eu não sei o que foi que aconteceu dentro de mim, mas eu acredito que hoje, com o conhecimento que eu tenho, foi o Espírito Santo. Porque eu fiquei muito assim, eu comecei a observar, eu disse, meu Deus, eu tenho que estar junto com a minha esposa, eu tenho que estar junto com a minha família,
tem a Gigi, tem o João Lucas. Então, assim, eu precisava estar com eles, eu precisava estar mais próximo a eles, porque a família é a base de tudo. Primeiro vem Deus, depois vem a família, né? Então, sem a família, eu não poderia mais... Se eu queria, quando eu casei com o Fábio, foi bem interessante. Quando a gente casou, eu disse que a gente comprou a aliança, e a aliança era para bodas de ouro. Eu dizia, não, nosso contrato é de 50 anos. E poxa, não dava para pensar em outra pessoa que a não ser em Fátima, entendeu? Assim, ela é minha vida, ela é meu tudo, então eu vivo por ela. Então, ela me fez, logicamente, iluminada por Deus e pelo Espírito Santo, me fez abrir os olhos, me fez, lógico que com esse poder que Deus tem, transformar o meu coração de pedra, porque meu coração era duro pra caramba. E eu não aceitava. E depois eu disse, eu tenho que botar o pé na água. Eu tenho que, com o decorrer das idas na igreja, ela me chamava, uma vez eu ia, outra vez eu não ia. Dessa idas e vindas, eu passei a perceber o quão bom é estar na presença de Deus. O quão bom é o poder de Deus. Eu tinha vergonha de cantar música na igreja. Hoje eu já... Nossa, é surreal. E aí foi crescendo aquela coisa dentro de mim, porque eu via que só aos pés de Cristo é que a gente tem fortaleza, tem base, tem estrutura, melhora em tudo na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa condução dos nossos filhos, da nossa família com os nossos pais. No primeiro momento, minha mãe achou maluquice de mim, né? Eu tomar essa decisão, porque minha mãe é espírita, meu pai é espiritualista, então, assim, eu tenho uma sogra que é espírita, então é complicado para mim. Você imagina meio que a contramão que eu fui, né? Bati de frente com toda a família. Mas eu tinha certeza de que Deus estava comigo o tempo todo. E minha esposa também. Ela é uma verdadeira guerreira, porque ela lutou muito por mim, ela sofreu muito por mim. E eu devo tudo isso primeiro a Deus e em segundo a ela. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a igreja, através do Clube de Desbravadores, na época do diretor Sóstenes, que orava muito por mim, ele, ela, outras pessoas, na época pastor Vitor, pastor Nilson. Então, assim, essas pessoas foram muito importantes para mim, porque acreditaram, nunca deixaram de acreditar em mim. Que, graças a Deus, eu tenho isso na minha mente, né? Que são pessoas enviadas por Deus mesmo para poder me levar para os caminhos do Senhor. Aí eu fiquei encantado. Teve um Camp Leader, para quem não sabe, o Camp Leader era um acampamento de jovens para líderes, né? Líderes desbravadores e tal. E gente, você acampar num local onde você não tem banheiro, não tem conforto, não tem nada, mas que você faz atividades espirituais, físicas, mentais, coisas assim que eu nunca vivi na minha vida, nunca tive essa experiência, foi algo surreal para mim, foi algo que eu me apaixonei de cara, entendeu? Então, o clube para mim foi tudo na minha vida, tudo, um momento de transformação. Antes de me batizar, realmente, eu participava dos pequenos grupos, realmente é uma coisa muito importante na nossa igreja, que é o pequeno grupo, um momento de comunhão, um momento de integração entre as famílias, um momento que a gente para poder realmente entrar em comunhão com Deus, né? E estudar a palavra, e isso foi tudo muito importante na minha vida. Um belo dia, eu disse à minha esposa que vim trabalhar, do nada, assim, eu fui para a igreja, escondido dela, ela não sabia, ela achava que eu estava no trabalho, e ela me ligando o tempo todo, ela ficou lá na igreja e tudo, e aí eu fiquei escondido lá atrás, né? Como eu fiquei escondido, todo mundo que passava por mim, eu dizia, bicho, não fala nada para ela, não fala nada para ela, que é surpresa.
E, enfim, chegou o grande dia, né? O dia que eu mergulhei nas águas, que eu morri para o mundo e eu renasci em Cristo. Esse dia foi, acho que, um dos dias mais felizes da minha vida. Tirando o nascimento de Gigi, logo quando eu conheci João Lucas e Fátima também. Cortez também foi parte disso, porque na época dos pequenos grupos, Gigi orava muito por mim e ela entregou um papelzinho a Cortez, e Cortez depois me entregou logo depois que eu me batizei. Então foi um momento assim muito marcante. Daí passei depois que eu me entreguei a Cristo, eu me entreguei de corpo e alma. Meu Senhor, faça de mim tua morada, faça de mim o teu instrumento, para que eu possa levar o meu conhecimento de fotógrafo, de administrador, de tudo isso para o trabalho do Senhor. Me envolvi mais na igreja, interagir mais com as pessoas. Hoje eu sou conselheiro do Clube de Desbravadores, para a honra e glória do Senhor. Sou coordenador da multimídia. Quando o Roseildo me chamou, eu fiquei tremendo nas bases, porque eu não sabia o que era, não tinha noção do que era uma mesa de corte, o que era um video wall, o que era uma projeção, o que era uma transmissão. Isso tudo foi tudo muito novo para mim. E eu acredito que o Espírito Santo tocou em mim para que eu possa aceitar esse chamado e fazer o evangelismo para todos que estão em casa, através das redes sociais. Aí veio a pandemia e eu me coloquei, eu estava recém-chegado praticamente na mídia, tinha pouco tempo, fui conhecer, me deparei com uma situação atípica, totalmente diferente, programas, cultos, louvores. Até comecei a entender um pouco mais de música, né? Por causa do Cortez, do Gil, até do Roseildo mesmo. Então, assim, foram pessoas que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. John também, John, incrível John. Pastor Hassani, que foi um cara fantástico, que eu acho que Deus usou ele para colocar ele no momento certo, na hora certa. Então, gente, é incrível o poder que Deus tem para transformar corações duros em bênçãos. É incrível. Eu só tenho a agradecer à Igreja Adventista por tudo que ela fez por mim e ela ainda faz. E queria dizer que eu amo minha esposa mais do que tudo nesse mundo, que ela é minha bênção. Ela é o meu forte. Ela é tudo o que eu sempre imaginei na minha vida, ter uma pessoa como ela. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ela fez em minha vida. E sem ela eu não estaria aqui. E sem o poder de Deus também.